Deus abençoe os irmãos. Eu quero uma igreja.com no ar. Estamos no ar para a Rede Mundial de Computadores, pelo site eu quero uma igreja.com, pelo sinceros.com.br, lembrando que é sinceros com S-I-M, né? Não N, com M.com.br, e youtube.com. Deus abençoe os irmãos. Mais um programa Perguntas e Respostas com o Alexandre Costa, o Dr. José Renato Pedrosa e Áquil. Enquanto eles vão se ajeitando ali, o Áquil e o doutor, vamos dar alguns avisos, né? Bom, primeiro quero agradecer aos irmãos que estão se cadastrando pelo site eu quero uma igreja.com para núcleos. Tenho recebido muitos cadastros de irmãos que têm assistido os vídeos, que têm assistido aos cultos, os debates, os programas com o Dr. Pedrosa, e tem dado um feedback, um retorno abençoador, nos dando motivação para continuar essa obra, dando retorno que tem muita de pessoas que estão sendo realmente bem abençoadas e que muita gente elogiando a postura, né, do nosso trabalho, que Deus, a visão que Deus tem nos dado, também as palavras do Dr. Pedrosa, que Deus tem usado ele tremendamente para alertar esse povo com relação ao sistema que está aí, né, a igreja laodiceana, que infelizmente hoje impera, sua grande maioria, nas denominações. Peço perdão aos irmãos que eu estou um pouco gripado aqui, no sul chovendo durante o dia e sol. Hoje temos 4 estações durante o dia aqui, durante essa semana, então a gente está um pouco gripado, mas não nos impede de fazer a obra de Deus, né? Como o apóstolo Paulo fala, né? Que tem que ser oportuno e inoportunamente. Nós precisamos fazer a obra de Deus, porque pessoas estão morrendo, pessoas estão carentes, necessitadas, né? E aquilo que nós viemos pregando, Tiago 1:27, a verdadeira religião, né? É visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e abster-se da corrupção do mundo. Lembrando essa palavra, Tiago 1:27, né? Que tem nos motivado, que tem nos levantado, e é momento de nós sermos igreja, eclésia, sairmos para fora, de fazermos a diferença lá fora. Quero ler um texto rapidamente que está em Atos, antes da gente começar a ler as perguntas, né? Está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo, deixa eu ver aqui, no capítulo 2, ali, os versículos, deixa eu ler aqui, versículo 42, diz assim, Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Vou ler de novo, Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E aí no versículo 46 diz assim, eles perseveravam unânimes em todos os dias, no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. Para mim, esse versículo 47 é um versículo chave, né? Porque diz que o povo de Deus caía na graça do povo. Se nós formos trazer isso para os dias de hoje, é um pouco utópico a gente ler isso e a gente vê que não é bem assim. Será que o chamado povo de Deus da atualidade dos dias de hoje cai na graça do povo? Será que é bem assim? E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ou seja, todos os dias. Eram perseverantes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações.
louvando a Deus, caindo na graça do povo. Todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Glória a Deus, queridos. Esse texto é um texto que nós devemos meditar, ler e buscar, entender o que é ser igreja, como iniciou a igreja primitiva, quais eram os moldes da igreja que o Senhor Jesus instituiu na terra após a sua ressurreição, quando lá esses apóstolos fizeram maravilhas, e lá nos inícios do capítulo, alguns versículos atrás, diz assim no 37, no 38, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós filhos, e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isso testifica. Se os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra, e naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. Sem internet, sem microfone, sem televisão, sem carro de som. 3.000 almas em um dia. Olha que algo tremendo, irmãos. Que algo maravilhoso isso. A palavra de Deus não é palavra de homens. Que Deus possa fomentar no nosso coração uma sede de não estar na igreja, mas de ser verdadeiramente igreja de Cristo, que faça diferença, que busque almas, que traga uma palavra muitas vezes que seja dura, mas que seja verdade, como diz em Gálatas, né? Fiz-me vosso inimigo por falar a verdade. Muitas pessoas às vezes não entendem, porque a verdade muitas vezes dói, porque o Senhor Jesus falava sempre a verdade e muitos viraram as costas e foram embora. Mas é a verdade que liberta. Cristo é a verdade que liberta. Deus abençoe os irmãos. Vamos começar então a responder as perguntas. Vou entrar no site aqui, deixa eu compartilhar a tela. Doutor, eu vou lhe passar uma perguntinha então, rapidinho aqui. Compartilhando. Vamos lá. Vamos ver o que nós temos aqui de perguntas. Temos muitas perguntas. A gente está com 88 perguntas. Não estamos conseguindo dar conta nos programas, por isso que a gente está pedindo para os irmãos enviem um e-mail, para que a gente possa estar respondendo também por e-mail. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui. Diz assim, do irmão Jorge, doutor. Exclusivamente direcionado ao Senhor. Diz assim: várias lojas maçônicas vendem para os incautos deuses e privilegiados maçons, como eles se consideram superiores aos profanos, os que não pertencem à maçonaria. Vários objetos referentes à folha de acácia, como broche de lapela, professando simbologias ocultas. Confira os links a seguir. Aí ele passa alguns links aqui. Deixa eu ver o que ele continua dizendo. Passou alguns links, aí diz assim, ó, esses maçons são tigres que mandam e desmandam na sociedade, mas são gatinhos ilustres na mão de Satanás. Doutor, quer comentar alguma coisa? Senão a gente passa para outro. Quer comentar? Ele já explicou, interessante. Ele não fez uma pergunta, né? Ele realmente explicou. Só a gente chama aqui, seriam lobos em peles de cordeiros, né? É o que a palavra de Deus diz em 2 Tessalonicenses, que não é novidade para nós, né? Porque o próprio Satanás se transfigura em figura de anjo para enganar, se possível fosse, até os escolhidos de Deus. Então, quando a Igreja de Cristo se levanta para conhecer a verdade, aquela igreja beriana, a igreja que
que quer conhecer a verdade, tem fome e sede da verdade, então essa igreja é a igreja ideal que você acabou de ler aí, a igreja apostólica, a igreja. Eu vou aproveitar como introdução e já lançar uma coisa que eu estou pesquisando, mas eu tenho quase certeza. E eu vou fazer um vídeo, alguma coisa sobre isso. Mas você me ajuda, irmão. Você acabou de ler o quê? Foi carta de apóstolo Paulo. Para os ouvintes, eu vou pegar esse gancho da maçonaria e vou mostrar uma coisa aqui para os irmãos. O apóstolo Paulo, esse homem maravilhoso, que depois de Jesus, ele era um cara que não tinha como se converter, né? Era um cara assim muito, como que eu digo, muito mal. Ele não tinha possibilidade de se converter assim, chegar uma pessoa, pregar o evangelho para ele se converter. Então Deus fez uma conversão especial para o apóstolo Paulo, aquele no caminho lá na estrada, aquela história toda, ele caiu, espécie um raio ali, ele caiu no chão, aí ficou cego, e Deus falou com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Hoje, Deus estaria falando assim: maçonaria, maçonaria, por que tu me persegues? Por que tu persegues o meu povo? Como está naquele livro, que ela foi criada, a mesma sociedade secreta do rei Herodes Agripa, que matou Jesus, continua infiltrando na igreja para destruir a igreja, torná-la na igreja de Laodiceia. E eles estão conseguindo isso, que é bíblico, vai acontecer. Está lá na palavra, a igreja de Laodiceia tem que existir, senão a Bíblia é errada, senão o Apocalipse é errado. Então, infelizmente, tem que acontecer. Então, eles estão levando a igreja nessa situação. Então, o apóstolo Paulo ele diz: ó, vai lá na casa de Ananias, e na casa de Ananias, Deus manda o recado para ele: olha, você foi instruído aos pés de Gamaliel, que era aqueles caras das elites, não é? Agora, ele era judeu, ele era romano, cidadão romano, então era aquele cara da elite, como os irmãos já falaram aqui, foi ontem, anteontem, o apóstolo Paulo, Deus pegou um cara lá da elite e falou, quebrou ele e falou: agora você vai passar do outro lado. Então, eu considero que o apóstolo Paulo, o Saulo, pertencia
Ó, voltou, voltou. Isso. Agora você analisa para você ver que interessante, irmão. Que interessante. Achei assim fantástico isso. Vamos ver, ele vai. Será que nós vamos ter que sair e entrar de novo? Estamos no ar de novo. Estamos no ar. Então Estamos eu no ar. respondo novamente a pergunta. Viu, doutor? O senhor quer complementar novamente? O finalzinho só ali. Então, concluindo o que nós estamos adiantando de forma inédita, está sendo dito para eu quero uma igreja. Isso não tem lugar nenhum no mundo, nem literatura, não conheço nada disso, eu estou pesquisando. Principalmente baseado a carta de 1 aos Coríntios, a carta é de 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículos 10 e 11, apóstolo Paulo diz, eu sou o sábio arquiteto, eu coloco o fundamento e os outros constroem em cima desse fundamento. E ele afirma no versículo 11, e o fundamento é esse, é o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, e ninguém pode pôr outro fundamento. Então a gente chega à conclusão de analisar como agem as sociedades secretas hoje, como agiam no passado, você vai ver que o modus operandi dele é a mesma coisa. Por isso eu escrevi aquele trabalho. Eles têm uma mesma ideia. Apocalipse 17, 17. Foi dada à besta reinar para que se cumpra o intento de Deus, e eles têm uma mesma ideia. Então você vê que o modus operandi dele é a mesma coisa. A sociedade secreta que mataram Jesus, do rei Herodes Agripa, e os 8 judeus desconhecidos, com certeza é essa que o apóstolo Paulo, por ser judeu e cidadão romano, participava dela. E ele matava os cristãos, porque eles juraram nessa sociedade força misteriosa dos 9 judeus desconhecidos, que diz, nós matamos Jesus, mas ele ressuscitou, apesar de toda a vigilância que nós colocamos. Mas agora nós vamos continuar matando os cristãos. E você vê as declarações do Albert Pike, dos Illuminatis, toda essa, desde 1926, a infiltração na igreja evangélica, a atitude deles é de destruir o cristianismo. Exatamente como era no tempo de Jesus. Eles têm a mesma ideia. Então, eu posso concluir, baseado na Bíblia e uma vasta bibliografia que eu tenho sobre maçonaria, sociedade secreta, que Saulo pertencia à sociedade secreta, ou do tipo, a mesma do rei Herodes Agripa, que perseguia e matava os cristãos. E depois, quando ele foi liberto, milagrosamente, porque ele era um cara tão pecador, ele estava tão enraizado ali dentro, como o ex-bruxo Tio Chico estava envolvido com todos os crimes, com todas as coisas ali dentro, todos os tipos de pecado, que só um milagre de Deus faria com que ele saísse de lá. E naquele caminho acontece aquela visão que ele teve, caiu um raio, ele caiu do cavalo, aí ele ficou cego, foi lá em Ananias falou, ele passou a ser Paulo. Então ele passou a viver totalmente diferente. Aí ele passou a ser perseguido. Exatamente quando um maçom sai da maçonaria. Ele era perseguidor, agora ele passa a ser perseguido. Então eu posso afirmar com muitas bases de informação inédita. Eu quero que os irmãos me ajudem a continuar pesquisando, porque essa pesquisa, essa informação é para o povo de Deus, que Saulo era um homem ligado às sociedades secretas, que seria a maçonaria de hoje, a força misteriosa do passado, e que depois ele foi livre. Então ele saiu da maçonaria. Ele foi um homem que saiu da sociedade secreta. Você vê, os ensinos que o apóstolo Paulo faz são os mesmos que nós fazemos hoje contra as sociedades secretas. Esse texto que você acabou de ler aí, tudo que a gente está falando é nas cartas de Jesus e apóstolo Paulo, de Apocalipse. Tudo que nós pregamos contra a sociedade secreta, então eu tenho plena certeza disso que eu já fiz. Mas eu vou preparar um vídeo, vou preparar um estudo, dá para escrever um livro fantástico sobre isso. Agora os irmãos pesquisem, porque isso é uma informação inédita, e analisem. Analisem e tragam mais conclusões para ajudar a gente nessa pesquisa. Porque o resultado dessa pesquisa é para ser passado para o povo de Deus. Eu não vou vender essa pesquisa. E essa pesquisa eu estou passando essa informação para o povo de Deus ajudar a desenvolver essa grande verdade. E você vai começar a entender porque ele disse aquilo ali em 1 Coríntios,
capítulo 3, versículo 10 e 11. E ninguém pode pôr outro fundamento. E a maçonaria aceita todos os deuses, mas rejeita descaradamente que Jesus Cristo é Deus. Obrigado pela oportunidade. Muito bom, doutor. Essa aí dá um livro mesmo, hein? Fazer um estudo bem bacana sobre esse tema, né? Muito interessante. Depois eu quero ouvi-lo mais adiante a respeito desse tema aí também. Eu responder uma rapidinha aqui. O irmão que se intitula KND. Eu não sei, deve ser as iniciais do nome. Diz assim: irmãos, até já conversei com o irmão Joanan a respeito, mas gostaria de saber dos irmãos a opinião sobre se é possível vivermos a Igreja de Atos atualmente. Esse formato faz sentido nos nossos tempos, diz ele. Bom, deixa eu responder rapidamente essa aqui. Eu acabei de ler no início, né, da abertura do programa, Atos capítulo. Foi muito Eu bom. acho que ali responde tudo, né? O que a igreja primitiva fazia. Eu vou citar aqui rapidamente, vou ler rapidamente de novo, para reforçar. Atos 2, a partir do 38, diz assim: e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí ele segue falando, né? No versículo 41 diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor. Olha só, vamos prestar bastante atenção nessas palavras que estão aqui, ó. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em toda a alma, não é em algumas almas, em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Era tão forte, queridos, que ali no versículo 44 diz assim: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vamos lá para o versículo, para finalizar, 46 ali. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Alegria, singeleza de coração, todos juntos, unânimes, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Agora eu pergunto para os irmãos: é essa igreja, é isso que nós vemos hoje na Igreja de Cristo, no nosso meio? Pegando como um todo aqueles que se dizem de Cristo, é isso que nós vemos? É bem diferente, né? Mas o que nós vemos hoje não é isso, infelizmente. O que a gente vê é dinheiro, é só conchavo, jogos de interesse por poderes, por autoridades, por rebanhos, por vidas, mas não vidas para Cristo, vidas para encher templos para dentro, para inchar os templos, para tirar o máximo de dinheiro que tem daquelas pessoas, para próprios interesses. Queridos, isso aqui é a igreja primitiva. Atos 2, a instituição da igreja após a ressurreição do Senhor. Se nós não buscarmos viver isso aqui, o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar brincando de evangelho. Nós vamos estar brincando de fazer a obra de Deus. Olha o que diz aqui no versículo 43. E em toda a alma havia temor. Temor. Hoje é tudo no oba-oba. Hoje o que a gente vê tudo é oba-oba, tudo é festa, tudo é
É temor, queridos. É Deus. A obra de Deus tem que ter temor. Tem que ter respeito, tem que ter reverência, tem que ter oração, tem que ter comunhão, partir do pão, arrependimento. Que próprio Pedro pregou, arrependei-vos e sejam batizados em nome do Senhor e recebeis o dom do Espírito. E hoje nós vamos nos tempos, qual é a palavra que nós ouvimos? Autoajuda, vitória nessa vida, vida vitoriosa, vida poderosa, vida abençoadora, vitória profissional, vitória no casamento. Isso é o tipo de pregação e de palavra que nós ouvimos. Infelizmente, é o que está por aí. Mas Deus tem levantado varões e varoas. Na sua humildade, nas suas humildades, Deus tem levantado. Mas infelizmente o sistema trava e tranca. Eles não dão espaço para quem prega a verdade. Quem prega a verdade nesse país ou nesse mundo não tem espaço. Não pode se falar a verdade. Porque a verdade desmascara. Ela desmascara o mascarado. Ela desmascara o mentiroso. Ela desmascara o ladrão. Ela desmascara o lobo. E a igreja de Atos ela tem que ser um espelho para nós. Nós vamos lutar, nós vamos perseverar para que nós venhamos a viver um evangelho, não de palavra, mas um evangelho de vida, de verdade, e um evangelho transformador de vidas e de almas, e que mais almas nós possamos ganhar para o Senhor. Em nome de Jesus. Acho que está bem respondida essa pergunta. Deixa eu ver uma aqui. É viável? Não é a pergunta que falou, é viável? Perfeitamente viável. Jesus não mudou, irmão. É essa a dúvida que as pessoas têm. Eu posso viver como a igreja primitiva vivia? Claro, irmão. É só não matar, não roubar, amar o próximo, tudo isso que você falou, arrepender. É possível, porque você vê, mas eu tenho que viver como a igreja de Laodiceia. A Laodiceia que se adaptou ao mundo. A igreja de Cristo, ela continuou sempre fiel aos princípios dela. Essa dúvida, eu não sei porque as pessoas têm essa dúvida, esse tipo de dúvida. Essa pergunta dele é muito interessante. Porque as pessoas, não, mas é essa a igreja mesmo. Você respondeu muito bem dentro da palavra. E esse tipo de pergunta, rapaz, até hoje as pessoas, não, mas eu não tenho que ser crente na igreja de Laodiceia, está lá dentro do sistema? Não, eu tenho que ser crente da igreja de Cristo. A igreja de Laodiceia não, é uma igreja que vai ser vomitada, gente. Nós temos que banir esse tipo de igreja do modelo. Isso, os pastores que estão lá dentro desse sistema, muitos estão saindo. Hoje teve uma pastora aqui do Espírito Santo, na minha casa eu perguntei, você é da Assembleia de Deus? Não, eu sou da linhagem pentecostal, mas o nome da nossa igreja não é mais Assembleia de Deus. Quer dizer, são igrejas pequenas, mas que querem fugir desse sistema. Não é? Isso é interessante, muito boa pergunta, e ela é muito importante que todos os irmãos saibam o que você respondeu, mas dentro da palavra mais preciso. E nós podemos fazer um programa só sobre isso, Alexandre. Estou muito feliz, gostei demais da resposta, por isso estou colocando esse adendo para o povo de Deus saber, é possível viver isso. Bem, muito bem, doutor. Temos muitas perguntas aqui. Hoje, 88 perguntas. A gente respondeu apenas 3 por enquanto. Vamos tocando o barco. Doutor, pergunta para o senhor aqui tem mais de 50, para o senhor ter uma noção. E olha que a gente responde profundamente, né, irmão? A gente vai fundo. Não tem esse negócio assim, sim, não é, mais ou menos. Doutor, tem perguntas muito objetivas, né? E perguntas que demandam respostas um pouco mais demoradas, porque os irmãos trazem questionamentos bem... Perguntas muito difíceis, que não dá para você responder sim ou não, e se você responde com 2, 3 palavras, as pessoas pegam isso e dizem, o doutor falou isso, o pastor, o fulano, o irmão tal falou isso. É porque não dá tempo, então tem que entender que aqui nós não esgotamos o assunto, nós tentamos responder o mais completo possível, mas num breve tempo, sem omitir as coisas importantes. Doutor, eu tenho uma boa aqui. Essa eu quero ouvir o senhor. A irmã Viviane
Augusto pergunta ela diz assim, Deus abençoe a irmã Viviane. Ela pergunta assim, paz e graça, irmãos, por que Hitler matou o povo judeu se ele era também um maçom e o povo judeu criou a maçonaria? Como fazer parte dos cultos ao... Bom, gostaria, se possível, que nós enviasse DVDs, livros sobre assuntos discutidos. Bom, ela deixou o e-mail também aqui, mas ela pergunta diretamente por que Hitler matou o povo judeu se ele era também um maçom e o povo judeu foi criado, diz ela, né, que a maçonaria foi criada pelo judeu. Doutor. Olha, você já viu aí que a nossa irmã está muito curiosa. Ela, numa pergunta só, fez 10, né? Então, nós vamos cobrar R$100 por cada uma, meu irmão. A senhora vai pagar 1 milhão. Porque a pergunta é grande e não dá para você responder assim em 5 minutos, né? Eu vou mostrar uma coisa aqui. É fácil de responder a pergunta, eu tenho todas essas respostas, né? Mas eu quero responder de modo não só que a irmã entenda, mas todas as pessoas. Então, vamos falar do Holocausto lá da Alemanha, né? Eu vou começando, como eu falo, vou lá na veia, vão lá no fundo. Por que Deus consentiu que esse povo judeu, irmão, fosse morto, que ele morresse? Quem matou esse povo judeu, irmão, foram os falsos judeus. Esses daqui, ó, deixa eu mostrar o livro, que eu tenho que mostrar, porque não é só eu que falo, não é baseado em literatura. Ó. A Sinagoga de Satanás. Ele mostra aqui em Apocalipse 2:9 e Apocalipse 3:9. Esses que se dizem judeus e não são, eles pertencem à sinagoga de Satanás. Então, esses sionistas, né, que estão, esses aqui, que é um livro proibido aqui no Brasil, olha, minha irmã, por coincidência, eu estou com alguns aqui. Cadê? Nossa, são tantos livros aqui que eu fico perdido. Aquele Protocolos do Sábio de Sião, que eu mostro sempre, ele mostra que quem matou os judeus, na realidade, foram os falsos judeus, esses judeus sionistas, esses falsos judeus que a Bíblia mostra. Esses que vieram lá da Czares da Rússia, que foram criados na Revolução Francesa em 1789. Criaram o comunismo, que mataram aproximadamente 200 milhões de pessoas. E lá dessa região, e o Protocolo de Sábio de Sião foi publicado em 1902 por um padre lá da Rússia. Mas ele já estava, pelo menos há uns 10 anos, eles já estavam sendo usados, né, esses protocolos do Sábio de Sião. Então, isso aí foi uma coisa que Deus vai responder para a irmã e para nós, porque Deus consentiu, e o Hitler fazia parte da sociedade secreta Thule. Agora, quem matou eles foram esses falsos judeus. A maçonaria está cheia, se for o nome dos caras lá, tudo nome, mas são pessoas, o povo judeu mesmo, verdadeiro hoje, segundo Alex Jones, eu pensei que eram uns 10%, ele falou que está em torno de 1 a 2% só, porque Satanás está tentando exterminar o povo judeu, principalmente o pessoal da sociedade secreta, que foi de onde veio Jesus, e exterminar os cristãos. Então, eles estão conseguindo. Os cristãos só vai sobrar um pouquinho que vai ser arrebatado. Então, esses que estão fazendo essa matança não são judeus, são os falsos judeus sionistas, que eles querem destruir os judeus e a herança dos judeus foram os cristãos, porque eles querem dominar a terra. Então, vou ler aqui para a irmã, peço que grave aí Ezequiel 6, né? Lembrando que aquele Ezequiel famoso 8, que nós pregamos com aquela capuz preta, né? Na coisa mais leviana. Olha o que Ezequiel, o Deus que estava revelando essas coisas da sociedade secreta no capítulo 8, olha o que Deus estava revelando aqui no capítulo 6. Ó, eu vou ler do versículo 1 para os irmãos, a profecia contra os montes de Israel. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles, uma profecia contra o povo de Israel. Profecia de Deus contra o povo de Israel.
Aí que é o povo amado, o povo querido dele, que ele selecionou para o filho dele vir desse povo. O que esse povo fez? Várias vezes desobedeceu a Deus. Então ele diz, e dirás, aí vai o profeta, aponta com o dedo lá para o povo de Israel. Olha aqui, Israel. Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales. Quer dizer, para todo Israel. Não fez exceção de nada, pegou todo geograficamente que poderia atingir todo esse povo. Aí vai lá Ezequiel e diz, eis que eu, sim, eu trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos lugares altos, quer dizer, os vossos altares que eles construíram nos montes. Deus falou, eu vou destruir os vossos altares. Esses altares que o povo judeu estava fazendo, eram altares de Deus? Não, senão ele diria assim, vou destruir os meus altares. Deus está dizendo assim, eu vou destruir os vossos lugares altos. Quer dizer, os vossos altares, não eram altares de Deus. E serão assolados os vossos altares e quebradas as vossas imagens do sol. Imagens do sol, que é aquele que eles chamavam de quê? De Baal. Tá? Que os profetas todos da Bíblia lutaram contra esse profeta de Baal. E os judeus estão aqui, adorando Baal, irmão. O Deus Sol. Esse Deus Sol da maçonaria hoje, que ele chama de Gadu, Bafomete, não sei o que, esse bode. Então Deus diz, serão quebradas vossas imagens do sol e derrubarei os vossos mortos diante dos vossos ídolos. Quer dizer, então ele prometeu aqui, queriam matar esses judeus que estavam adorando em outros altares outro Deus que não era ele. Que Deus era esse? O Deus Sol. O Albert Pike mostra no livro Morai Dogma, ele diz, a maçonaria adora a natureza. Principalmente, especialmente o Deus Sol. Está lá, irmão. Por isso a gente pega aqui na palavra e pega aquilo que está lá. Aí você pensa que Deus acabou e não. Aí ele explica como é que vai ser esse castigo para esse povo, que abandonou ele, que traiu ele e foi adorar o Deus Sol, esse Deus da maçonaria. Isso ele mesmo vai fazer com esses outros pastores que estão aí adorando o Deus Sol da maçonaria, que pensam que isso é brincadeira. Não é brincadeira, não. Nosso Deus, ele é de justiça. Ele vai botar todos esses pastores maçons no inferno. Tá? Igual ele fez aqui. Ele não é injusto. Por que ele vai consentir que esses adoradores da imagem do sol sejam quebrados e sejam punidos, e não vai punir os que adoram o sol hoje? Isso seria injusto. Não é? Aí ele diz aqui, e porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares. E todos os vossos lugares habitareis. Aí ele vai falando adiante, e os vossos altares sejam destruídos, assolados, e os vossos ídolos quebrem e se acabem, e as vossas imagens sejam cortadas, desfeitas as vossas obras, e os mortos cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. A minha mãe, sabiamente, quando era criança, meu filho, com Deus não se brinca. Silas Malafaia, Guilhermino Cunha, Manuel Ferreira, Bispo Macedo, brincam com Deus, desrespeitam a palavra de Deus, fazem arca da aliança, estão voltando ao culto, estão lá adorando nos altares onde tem o Deus Sol. Toda a maçonaria que você entra, do lado tem um Deus Sol, do outro lado tem um Deus Lua. Agora, no dia 31 de outubro, é a descida do Deus Sol, é o dia de Halloween, é o dia que sacrificam mais seres humanos na Terra, não é para Deus, não é para Satanás. Vocês vão ver a entrevista que nós vamos fazer agora com o ex-bruxo tio Chico. Vocês vão ver que nós vamos mostrar aqui agora como se sacrificam criança. Como o profeta Jeremias denunciava o Deus Sol, estão hoje os maçons sacrificando para o Deus Sol, a mesma coisa. E Deus vai consentir que esses homens agora, é breve, na grande tribulação,
todos esses maçons que ouviram o evangelho e não aceitaram, que eles vão passar por maior sofrimento, que Jesus já disse há 2000 anos, que nunca existiu nem existirá na Terra, para que saibam que eu sou o Senhor, o povo querido dele. Quem nunca viu os ossos, como ele mostra aqui, ó, espalharei diante dos seus ídolos os vossos ossos em redor dos vossos altares. Judeus ainda continuam desafiando esse Deus, mas na grande tribulação, eles vão sofrer tanto, aí está em Zacarias 12:13, que eles vão reconhecer que Jesus é o Messias a quem ele transpassaram. Ó, essa estrela aqui, vocês percebam bem, ela está bem do lado, acho que é esquerdo do Silas Malafaia, lá no altar dela. Aí a câmera pega, às vezes, só uma partezinha dela assim de baixo, mas está inteiro. Tem um pedestal assim e tem essa estrela lá, que é a mesma que está na capa do livro do Protocolo de Sábio de Sião. São esses homens que perseguiram os cristãos. Ou quem foi que fechou os nossos 4 programas na RIT TV, que estava contando todas essas verdades, irmão? Foi o Silas Malafaia, não foram os homossexuais, não foram os prostitutos, não foi o Beira-Mar. E em Apocalipse 17, a igreja paganizada, Deus diz, quem vai se alimentar com o sangue das testemunhas de Cristo? Essa igreja paganizada, essa prostituta. Essa igreja de Laodiceia. Irmão, eu fiz uma volta, mas modéstia à parte, hein? Ficou muito bem respondido, coisa que ninguém aqui na Terra sabia desse versículo, explicar isso como eu explico à luz da Bíblia, e o Ezequiel 8, de 15 a 18, que ninguém nunca pregou. O Silas Malafaia nunca pregou. O Bispo Macedo nunca pregou Ezequiel 8, de 15 a 18. Nenhum deles pregaram. Quem pregava isso era Isaías, era Elias, era o profeta, apóstolo Paulo, todo esse povo. Jesus falou contra tudo isso. Então eu respondi, em modéstia à parte, mas muito bem respondido. Demorei um pouquinho, mas isso é para ficar gravado, os irmãos guardarem esse texto. Porque Deus consentiu que os judeus sofressem tanto naquele holocausto. Porque eles esqueceram de Deus, foram adorar o Deus Sol, esse Deus da maçonaria. E a própria maçonaria matou eles. Nos seus próprios altares, eu vou mostrar os seus ossos diante dos seus ídolos. Esses aqui, ó, que mataram, eles que criaram os falsos judeus sionistas, criaram o holocausto. Em cima do holocausto, criaram um pretexto para criar o falso Estado sionista de Israel. O falso Estado. Porque, na realidade, Jerusalém é só uma cidade histórica. O que manda e que governa o mundo dos iluminados está lá em Tel Aviv. Entendeu, irmão? Então, não foram os judeus verdadeiros, foram os falsos judeus que criaram o holocausto, esses da sociedade secreta, que a igreja está lá, a igreja paganizada de Laodiceia está lá, comendo esse dinheiro sujo. Então, é muito interessante sua pergunta, irmão. Por isso que eu caprichei, tentei fazer, ficou completa a resposta, em pouco tempo. Ajude a divulgar isso, irmão. Passem para os outros. E Hitler era maçom, sim. E ele foi vencido porque os maçons alemães o traíram. Ele só foi uma massa de manobra da maçonaria, como foi o Cláudio Guerra, como foi o Fleury, que usaram para matar aquelas pessoas aqui no Brasil, e eles próprios mataram ele. Depois de usar o Cláudio Guerra para matar um montão de gente aqui no Brasil, aí jogaram ele lá naquela prisão lá em... Como é que eu digo? Lá em Cariacica, ó. Aqui, ó. O Cláudio Guerra. Depois que a maçonaria usou para ele soltar bomba no Rio Centro, em todo lugar, matar um montão de gente, falaram, agora é sua vez, vão te jogar lá no presídio para você morrer, para os próprios bandidos que você prendeu lá te mataram. Esse aqui é o livro que rege esse grupo, esse pessoal da maçonaria, o Protocolo do Sábio de Sião. Irmãos, esse Gustavo Barroso, que traduziu esse livro do francês para o português, morreu. Essa é a estrela que está atrás do Silas Malafaia. Vocês podem ver nos programas gravados, que a gente vai falando aqui, aí depois ele vai lá e tira. Você pode ver nos programas que já tem gravado aí, que eu já baixei. Aí está aqui, ó, essa estrela. Esses estão sionistas, irmão. Esses é que perseguem o povo judeu e o verdadeiro que persegue a igreja de Cristo. E vou te mostrar aqui, irmão. Está aqui na minha mão. Olha aqui, os médicos nazistas de Hitler. Hitler matou com muitos médicos maçons. Olha aqui, ó. Medical Killing and the Psychology of Genocide. Médicos assassinos e
o genocídio da psicologia, né? Mataram com torturas psicológicas, tortura física, os médicos nazistas de Hitler. Autor Robert J. Lifton. Olha aqui, é um livro grosso aqui, está em inglês, eles não traduzem. Está vendo? Hitler não matou sozinho, não. A sociedade secreta, os médicos da sociedade secreta ajudaram a matar um montão de gente lá. E tortura física e psicológica. Então, essa é a história, irmão. A senhora vê que tudo que a gente fala, nós provamos, dentro da Bíblia e dentro da vasta documentação que nós temos de nossa biblioteca. Olha, desculpe que eu distendi um pouco a pergunta, mas ficou um estudo praticamente. E é muito importante essa pergunta para os irmãos saberem por que aconteceu o Holocausto. Foi o diabo que consentiu? Não, foi Deus, porque os homens procuraram adorar o diabo. Obrigado pela pergunta. Muito bem, doutor. Deus abençoe, irmão. Que perguntou, agora até esqueci o nome do irmão ali, mas em seguidinho eu busco. Tem uma pergunta que eu vou responder rapidamente aqui, que é a pergunta do Alexandre Ruzikovski. Deus abençoe, irmão Alexandre, meu xará também. Diz assim: ontem no programa da meia-noite, o pessoal falou sobre as leis de Deus e que devemos guardar o Shabat, o mesmo que os judeus guardam. E sabemos que somos salvos pela graça de Jesus. Então vocês precisam dar uma atenção para esses irmãos que estão pregando heresias aí no Eu Quero Uma Igreja. Bom, primeiro deixa eu voltar minha tela aqui. Acho que voltou. Deus abençoe, irmão Alexandre. Bom, eu não sei quem falou, o que falou, isso não interessa, né? Agora, no momento, eu não acompanhei. Mas, falando sobre o tema, para que precisamos dar ênfase, qual é a visão que nós temos? A visão que nós temos sobre lei e graça é que a lei, ela foi instituída no Antigo Testamento e depois do sacrifício do Senhor Jesus, se rasgou o véu, acabou a lei. O que diz em Gálatas? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3,13. O versículo anterior, Gálatas 3,2, diz assim: ora, a lei não é da fé, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Qual é a lei do Novo Testamento que muita gente questiona isso seguido? Qual é a lei do Novo Testamento? Como é que nós vamos deixar de matar, de roubar? Se isso era lei, então agora pode? Não, querido, não é isso. A gente tem que ter entendimento das coisas. O que o Senhor Jesus falou? Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nisso se cumpre toda a lei. Olha o que diz em 1 João 3,23. Diz assim, primeira epístola do apóstolo João: e o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Esse é o mandamento do Senhor. Ou seja, quem ama o próximo não mata, não rouba, não adultera. Nisso se cumpre toda a lei. Essa é a lei. Nós não vivemos debaixo de maldição, porque aquele que vive pela lei, se ele pecar ou errar numa vírgula da lei, ele descumpriu toda a lei. Por isso que Gálatas diz que a lei, quem está debaixo da lei, maldito está. E Tiago também diz a mesma coisa. Então nós vivemos o tempo da graça. O tempo onde o Espírito Santo habita em nós, nos transforma o nosso caráter, o nosso intelecto, para que nós vivamos em espírito, Deus habitando em nós. Nós não precisamos mais de lei. A lei ficou para trás, na velha aliança. O que diz em Hebreus? Senhor, cancela o velho e estabelece o novo. Então é esse entendimento que nós devemos ter sobre lei e graça. Isso nós poderíamos fazer, ler todo o livro de Gálatas, ler as cartas de Paulo, ler as cartas de João, Tiago também fala muito disso, Hebreus,
mas esse tema demoraria um tempo muito longo. Então, eu acho que eu não gostaria de perder essa oportunidade de falar um pouco sobre esse tema que volta e meia tem alguns irmãos perguntando sobre a questão das leis, questão do dízimo. O dízimo estava na lei de Moisés, não estava na lei de Moisés. Por que que Jesus não cancelou o dízimo? Está lá em Mateus. Só a gente pegar Mateus 23, a gente vai ver ali o Senhor Jesus dizendo que o dízimo era lei. Jesus, o Senhor, chamando o dízimo de lei. Ora, se dízimo era lei, é lei do Antigo Testamento, né? Então o dízimo, na verdade, não vou entrar nesse mérito na nossa visão, depois posso pegar os debates nossos, ele morreu na cruz com Jesus e não ressuscitou. Então, se a gente for pegar Atos dos Apóstolos, a igreja não entregava dízimo. 2 Coríntios 8 e 9 fala de ofertas, espontaneidade, ajuda. Tiago 1,27, como nós lemos no início, ajudar a órfã, a viúva nas suas tribulações. A igreja, a eclésia, sair para fora, fazer a diferença, estender a mão, ajudar as pessoas. Então, eu acho que está bem respondido. Doutor, se quiser fazer algum adendo, fica à vontade, enquanto eu vejo uma pergunta aqui para o senhor, que a gente tem que encerrar mais cedo hoje, um pouquinho. Foi bem respondido. O véu se rasgou. É isso que as pessoas não conseguem entender, porque você vê que esses pastores maçons, eles só pregam o Antigo Testamento. Estão voltando com a Arca da Aliança para voltar à escravidão. Eles não querem depender de Deus. É uma coisa assim, ignorante, rapaz. Como é que pode você querer voltar a esse regime pesado? Por isso que Jesus disse, o meu fardo é leve e o meu jugo aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Por isso que Jesus veio, ele rasgou o véu. Agora as pessoas estão querendo voltar à Arca da Aliança, voltar ao regime antigo, aquele regime pesado, que ninguém conseguia cumprir. Teoricamente, então estava todo mundo perdendo a salvação. Então, por isso que Deus elaborou um plano mais fácil de nós seguirmos. E por que agora eu vou querer servir um rito pesado? Ah, você tem que subir tantos degraus na escada lá da igreja de Nossa Senhora, não sei das quantas, para você pagar seus pecados. Tem que ser... Não, Jesus nos perdoa. Não é? Então é isso que nós estamos falando aqui. Você quer optar pelo caminho mais difícil? Vai ser impossível ser salvo pela lei. É só pela graça nós somos salvos, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Não tem outro intermediário entre Deus e os homens que não seja Jesus Cristo. Então, isso é muito importante. Também, você vê, irmãos, meus irmãos, que nós aqui respondemos são coisas básicas, são coisas óbvias. A maioria das perguntas são óbvias. Que a palavra de Deus, que eu uso sempre uma expressão que eu inventei há muitos anos, muitos anos, mais de 20 anos. Eu uso, o difícil não é ensinar as coisas difíceis, as leis judaicas, tudo isso, aquele negócio todo. O difícil é ensinar o óbvio. Jesus veio, aboliu todo esse sistema. Você cumpre as leis, mas no regime da graça, do amor de Deus. Não é olho por dente, não sei, você morreu, aquele negócio. E as pessoas parecem que gostam disso. Não entendem o projeto de Deus para nós. Aquele cara, não, eu não quero ser salvo de graça, não, eu quero subir 500 degraus de joelho na escada, chegar com o joelho sangrando, ou carregar uma pedra nas costas, como fazem lá no Nordeste, andar tantos quilômetros com aquele negócio. Agora eu cheguei aqui, agora eu consegui a minha graça, a minha salvação. Para com isso. E eles vêm falar, não, de sacrifício. O único sacrifício que nós temos é o de Jesus Cristo. Não tem necessidade dos outros. Porque o apóstolo Paulo pede que nós sacrifiquemos a nossa vida por amor ao Evangelho. Nós vamos entregar nossa vida pelo Evangelho, não é? Então é isso que e é um sacrifício leve, não é? Porque o traficante, imagina a vida pesada que ele tem, a prostituta, a vida pesada que ele tem, o assaltante, a vida de estresse, como que ele vem. Então por isso que Jesus disse, olha, vem para mim, abandone o pecado, meu fardo é leve.
e o meu jugo é suave. Obrigado pela oportunidade de participar nessa pergunta também. Obrigado. Doutor, muito bem. Eu tenho uma pergunta aqui, acho que para a gente finalizar, mais curtinha para o senhor responder. A irmã Aline diz assim, ó, na maçonaria eles se tratam de irmãos, usam ósculo para saudar, fazem ceia. E qual a importância do Salmo 133 para eles? Se a gente quiser, até a gente pode ler. Irmã Aline pergunta. Satanás é o enganador, o pai da mentira. Só usa o Salmo 103 para enganar. Por que eles não leem a Bíblia toda? Ezequiel 8. Uma coisa mais liviana, uma abominação, está dentro da casa do Senhor. Aqueles que levam o ramo no nariz, enchem a terra de violência, etc, etc, etc. Esse que nós estávamos falando agora, que vive sob a lei da graça. O Evangelho, Jesus Cristo, eles não aceitam isso. Eles querem deixar as pessoas na escravidão. Mas eles usam isso porque, está vendo, irmãos? Na maçonaria, todos são irmãos. Nós já fizemos um estudo sobre isso, já respondi, acho umas 2 ou 3 vezes essas perguntas, e vou repetir. A irmã pega 1 João e lê lá. João, capítulo 1. Jesus veio para os seus, mas os seus não o recebeu. Quer dizer, os judeus. Mas a todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quem é filho de Deus? Só aquele que recebe Jesus como filho de Deus. Quem está dizendo isso? Isso foi feito pela vontade de Deus. Está lá nesse texto. Não foi eu que criei isso, não foi você. A vontade de Deus é essa. Para quem quiser ser filho dele, tem que receber Jesus como Salvador. Isso foi feito pela vontade de Deus. O texto mostra, lê do versículo 1 até o versículo 10 ou 13, que a irmã vai entender isso. Então, só é filho de Deus, só é meu irmão quem recebe Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Então, eu chego lá na maçonaria, pego um satanista que nega, nós já mostramos aqui vários artigos de satanistas, maçons, líderes, fundador, escritor da Bíblia satânica, maçom. Qual o Deus do Antônio Slavey? Gadu, grande arquiteto do universo. Ele é o quê? Luciferiano. Aí eu chego, chamo um cara desse de irmão lá dentro da maçonaria. Eu estou dizendo, se nós somos irmãos, é porque você tem o quê? O mesmo pai, irmão. Isso é um maior engano, é um engano idiota, que só acredita nisso quem for muito idiota mesmo ou está visionado no Deus Mamon, cego só para ganhar dinheiro lá dentro. Tem muitas vantagens lá, financeiras, políticas, um montão de coisas. Mas o diabo não dá nada de graça, não. As pessoas pensam que aquilo é vantagem. O diabo tira tudo de você de novo e te leva para o inferno. Destrói toda a sua vida. Não tem nenhuma vantagem lá dentro, não. Aquilo é tudo temporário. Não viu o Cláudio Guerra? Não viu o outro lá, o que era o chefe do Cláudio Guerra, o Coronel Perdigão? Morreram ele numa cirurgia de apendicite. O outro colega do Cláudio Guerra, que matava aqui na Revolução de 64, aquele delegado lá de São Paulo, levaram ele para alto mar, depois que ele matou um montão de gente, fizeram uma reunião e falaram assim, olha, não interessa mais, ele está usando muita droga, está dando problema, vai entregar a gente, nós vamos matar o senhor delegado Fleury. Quem aqui é contra e quem é a favor? Todos votaram a favor. Por quê? Se você votasse contra a morte dele, para o caso do Cláudio Guerra, que era amigo dele, morreria junto com ele. Então, na covardia, Satanás é o covarde, aquele sistema covarde, levantaram a mão e mataram o amigo deles que ajudava a matar os outros. E é assim que Satanás faz. E quando o Cláudio Guerra chegou no final do trabalho dele, jogaram ele lá no presídio em Viana para ficar junto com os maiores bandidos, e inclusive alguns que ele tinha preso, para ele morrer. Ele ficou 90 dias dentro da cela. Ele não saía porque sabia que ia morrer. E Deus preparou ele, ele nunca mais voltou na maçonaria, que ele descobriu o amor, quem eram esses amigos legais dele lá, satanista da maçonaria. Ele era grau 18, nunca mais voltou na maçonaria, e 10 anos depois aceitou a Jesus, procurando o nosso seminário lá no Espírito Santo, e fez essa obra, que ninguém aqui no Brasil contou tanta verdade para o povo brasileiro, como esse ex-bandido e o pastor que se chama hoje pastor Cláudio Guerra. Então, esta é a verdade que nós temos pregado, irmão. É muito bonito ver que o povo de Deus está voltando, que o Brasil está voltando a ter sede e fome da verdade.
Então isso é bonito. Aqui as pessoas estão querendo buscar a verdade, porque lá nos templos só encontra mentira. E a maçonaria é um antro de mentira. Esse Salmo 133, você vê como o diabo usa isso? Vai dizer, não, aqui vocês são irmãos. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Ótimo, nós aqui somos todos irmãos, nós temos um único fundamento, que o ex-maçom, já vou chamar assim, apóstolo Paulo, né? O ex-Saulo, ele diz o seguinte, olha, ninguém pode pôr outro fundamento que não é Jesus Cristo. Então é isso. Muito boa pergunta, mas fácil de responder, irmão. Só está lá quem está enganado. Jamais eu posso chamar um satanista, um cara que nega Jesus Cristo como meu irmão. Por quê? Nós temos o mesmo Pai. E o Pai, ele diz, eu e o Pai somos um. Foi isso que eu peguei o maçom grau 33, perguntei, e o Gadu, tem um filho chamado Jesus? Ele se enrolou todo, não tem. Não tem, é Satanás mesmo. Muito boa pergunta, mas muito fácil de responder, irmão. Só está lá enganado porque quem quer, que é muito fácil perceber isso. Obrigado pela oportunidade. Amém. Deus abençoe os irmãos. Me chamaram no Skype aqui, não sabiam que programa, se era o programa Perguntas e Respostas. É o programa Perguntas e Respostas. Em seguidinha, eu quero já fazer uma propaganda para os irmãos que estão pelo site e os irmãos que quiserem entrar na sala com o Dr. Pedrosa, daqui a uns minutinhos, nós teremos um programaço, uma surpresa que o doutor preparou para nós. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante, o pessoal vai gostar muito. E ainda vai dar muito retorno para nós. Deus abençoe a filha do doutor ali, Deus abençoe. Isso vai dar um retorno. Vai lá, o gaúcho lá, ó. Deus abençoe. A minha pequena já foi deitar já. Ah, tá vendo? Já tá. Porque amanhã é o dia da criança, né? Você vai ver, vai acordar cedo. Amanhã meu dia vai ser cansativo. Mas isso aqui é a bênção de Deus, ó. Coisa gostosa. Ela sabe que o papai ama muito ela manda muito o papai. Como é que pode, irmão, as pessoas sacrificarem um ser desse? Nós vamos contar alguma coisa aí. Alguém tem que fazer alguma coisa nesse Brasil. Se ninguém fazer, nós vamos continuar fazendo, irmão. Nós somos um pouco, mas o poder de Deus é grande. Não é? Deus. Maravilha. É só Deus mesmo, porque é triste, só de pensar, só de ver, que a minha esposa estava assistindo o programa essa semana, que o senhor trouxe sobre aquelas reportagens todas lá, daqueles que fazem com as crianças, é triste, não dá nem para pensar. Nós estamos trabalhando esse mês inteiro, irmão, se nós não amarmos as nossas crianças, que são indefesas, ingênuas, como é que eu vou amar uma prostituta, um ladrão, um traficante, um assassino, se nós não conseguimos amar uma criança ingênua? Que país é esse? O país não presta para fazer mais nada. Um país que não, desde o presidente da República ao faxineiro desse país, não serve para mais nada um povo desse, que não consegue cuidar de uma criança indefesa. Esses homens prestam para mais o quê? Para mais nada, irmão. Não tem. Porque não justifica você não amar uma criança. Ela não é má, a criança está ali, nasce ingênua, é cheia de amor, ela é pura, você dá um tapa nela, não sei o que, briga com ela, daqui a pouco ela vem te dar um beijo, ela te perdoa imediatamente. E Deus disse, quem quiser ser maior no reino do céu tem que ser humilde com as crianças. Por isso que Satanás pega tantas crianças, que elas são sem pecado, são ingênuas, e ele quer envergonhar a palavra de Deus. Isso não é inaceitável, cara. O que esses espíritos, esses macumbeiros fazem aí. E chamar isso de religião, e chamar de tolerância. A gente tem que tolerar assassinos de crianças. Vai para o inferno. Vai no lugar direto. Se quer ir para lá, já está no lugar certo. Agora, se quiser para o céu, está aqui na palavra. Jesus nunca matou ninguém, nunca mandou matar ninguém. E o único sacrifício que tem na Bíblia foi o de Jesus. Foi por todos os outros sacrifícios. Ninguém mais precisa ter outro sacrifício. Porra, tem que pregar. Os homens que pedem dinheiro, dizem-me oferta em nome de Jesus, nunca pregam isso. Que são coniventes lá com a maçonaria, sacrificando as nossas crianças. E saem no jornal, na televisão, como se fossem homens de bem. Nós temos que envergonhar esses caras. Mostrar quem eles são. Então nós vamos mudar esse país em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a nossa arma chama-se amor. A nossa ferramenta aqui, a espada. Essa daqui, ó. Essa daqui é que vence. Não é? Então, isso é fantástico, meu irmão. Nós vamos continuar fazendo esse trabalho, e não é em vão o nosso trabalho no Senhor, não, irmão.
Deus está nos honrando e vai continuar honrando. Dê um beijo lá na tua esposa, um beijinho na tua filha pelo Dia das Crianças. Parabéns a vocês por esse filho. E com certeza eu sei que vocês cuidam dela com muito amor e carinho. E assim nós temos que fazer com todas as crianças do Brasil, não é? Respeitá-las, amá-las e dar o direito a elas, primeiro, à vida, direito à alimentação, direito à educação, direito a conhecer a palavra de Deus. É isso que nós queremos para as nossas crianças. Não é nenhum favor que nós estamos fazendo, não. Isso é nossa obrigação. É para a criança sobreviver. Então, nós vamos entrar nesse assunto agora, irmãos. Isso é inaceitável. E chamar que a gente tem que tolerar isso, chamar isso de intolerância. Eu tenho que ver matar as crianças no meu país, roubam-os dela a saúde, a educação, esses macumbeiros, depois vai dizer que é intolerância. Intolerância no inferno. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos brigar pela vida. Elas vão reclamar lá no inferno com o capeta. Porque aqui, a palavra de Deus, o primeiro que ele elimina. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino dos céus? Aí vem a prostituta, o ladrão, o homossexual, o bêbado, o ladrão, o salteador, os injustos. Os nossos governos, eles têm obrigação moral, intelectual, espiritual e pela lei, que são pagos para isso, meu irmão. Nós vamos reivindicar, vamos continuar, e queremos espaço para falar nisso. Nós vamos continuar denunciando, doa quem doer. As pessoas morrem por droga, irmão. Eles morrem por uma prostituta, eles morrem por dinheiro, morrem por overdose, um montão de coisas. Por que nós não podemos arriscar nossas vidas por amor às nossas crianças, essa coisa preciosa que Jesus vem buscar? São os primeiros que vão subir, que eles não têm pecado. Ele diz, deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino do céu, e nos dá como modelo. Você quer ser grande no reino dos céus? Torne-se humilde como as crianças. Poxa, como é que a gente... É inaceitável. Do presidente da República, o maçom, o vice-presidente da República, seja quem for, é inaceitável o senhor Sarney, a TV Globo, sacrificar crianças. É inaceitável. Não, a Constituição brasileira não garante isso, nenhuma lei garante, e nem na palavra de Deus, e nem pelo instinto humano. O instinto humano. Não se pode fazer isso. Nós vamos continuar brigando, em nome de Jesus. E parabéns às crianças do Brasil, que é o dia do meu aniversário também, né? Talvez Deus tenha me colocado por isso, eu sou essa criançona de 58 anos de idade, né? Para a honra e glória de Deus estaremos completando, mas eu brinco muito, mas levo a vida muito a sério, principalmente com Deus. E aprendi que quem ama lança fora o medo. E nosso trabalho é de amor. Não tem como refutar. Obrigado por essa introdução ao nosso próximo trabalho. Amém. Mateus 19, 13 diz assim, trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Glória a Deus. Que Deus abençoe as crianças. Grande homenagem às crianças. Amanhã eu até liguei para um irmão, amigo nosso, a gente faz um trabalho, falei para minha esposa juntar umas roupas, né, da minha filha, alguns brinquedos, a gente sai amanhã para fora para orar, abraçar algumas crianças carentes aí, né, algumas vilas, né, evangelizar, anunciar Jesus, dar um abraço nessas crianças, né, e é sempre um trabalho. Eu fiz esse trabalho ano passado também com alguns irmãos, onde a gente visitou uma vila, né, uma pequena favela que tem aqui em Porto Alegre, e a gente fez um trabalho bacana lá, orou com as crianças, abraçou as crianças, levou alguns brinquedos, algumas roupas e anunciou o Senhor Jesus para elas. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Sair para fora, anunciar ao Senhor. Dessas crianças, muitas delas ainda não conhecem verdadeiramente o Senhor Jesus, né? Às vezes uma família destruída, um pai drogado, ou mãe drogada, ou separados. Muitas vezes de pés descalços, não tem que vestir, não tem que comer, mas a gente tem que levar esperança para essas crianças, levar um abraço.
e levar o Senhor, né, nosso coração e passar por essas vidas. Que Deus abençoe as crianças, né? Parabéns, irmão, pelo seu trabalho, por essa atitude. E você pensa que isso é pouco? Não, irmão. Deus multiplica. Cada pouquinho que você puder fazer por um desses pequeninos, irmão, nós vamos fazendo. Nós vamos fazendo. O impossível, o inaceitável é você não fazer nada. O que me assusta não é o barulho desses que matam crianças, que estupram crianças. 4, 5, 3, 4 pai de santo pega lá uma criança, mata, estupra, arranca a cabeça, faz tudo isso. Mas o que me assusta não é isso. É o silêncio dos delegados bons, pai de família, que amanhã vai abraçar o filhinho dele, dos advogados bonzinhos do Brasil, dos médicos bonzinhos do Brasil, que amanhã demagogicamente vão abraçar as criancinhas deles. De todos esses políticos que amanhã vão sair na foto, no jornal, desses artistas, principalmente a TV Globo, que sacrificam crianças, vão sair com a sua criancinha na revista, no jornal, e participando desses sacrifícios de crianças, diretamente ou indiretamente, meu Deus. E pedindo dinheiro para arrecadar para as crianças. As crianças do Brasil não precisam de dinheiro, elas precisam de amor, elas precisam de dignidade, elas precisam de direito à vida, não precisam de instituições pilantrópicas e demagógicas. Nós estamos cansados disso, que sabe que não funciona nada. É só para enriquecer esse sistema de banqueiros, o sistema da sociedade secreta, que os jornalistas estão perdendo a função de serem jornalistas no Brasil, porque venderam o seu diploma, venderam o seu caráter, a sua dignidade, que sequer não podem falar uma coisa em defesa de uma criança, porque venderam o seu caráter, a sua dignidade, o seu diploma para instituições corruptas que matam e corrompem as crianças, roubam as escolas dos serviços públicos, roubam o dinheiro público, e não dão segurança para a criança, não dão alimentos para essas crianças. Ela tem que ser alimentada pela família, a estrutura da família, do pai, tem que ter salário decente, tem que ter escola, saúde, educação. Não é craque que o senhor Fernando Henrique e o José Serra, esse candidato Silas Malafaia, que quer oferecer. Criança não vai lá na Bolívia buscar craque, não, irmão. Não vai na Colômbia buscar craque. A sociedade secreta que coloca isso aqui para faturar em cima da desgraça dessas crianças. Então isso tem que ser dito, irmão. Eu estou dizendo há 20 anos, falando, e vou continuar falando enquanto Jesus me der fôlego, porque eu vim aqui nessa terra para fazer a obra de Jesus, e ele veio para desfazer as obras do diabo. Não foi para fazer sociedade como esses pastores que dizem pastores, irmão. É sujar o nome de pastor. Lembrar que Jesus é um bom pastor, usar um nome de pastor, um nome que foi dado a Jesus. Ele disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Não é esses maus pastores da maçonaria que são omissos e coniventes e praticam, tirando a vida das crianças. Não é dando a vida deles, não, tirando a vida das crianças, das ovelhas, para o gozo terreno deles. Nós vamos falar sim, eles têm obrigação de falar. Silas Malafaia tem obrigação de falar sobre sociedade secreta, sobre sacrifício de crianças, porque senão ele vai se tornar um conivente, é um marginal, um criminoso. O Bispo Macedo está fazendo, está botando a reportagem lá na Record, contra sacrifício de criança. E a TV Globo também tem que colocar, não é só sacrificar a criança, não. Tem que parar com essa demagogia, essa mentira que faz projeto criança para ajudar a criança, não. Hoje nós vamos ver com o ex-bruxo está aqui, e ele contou muito mais coisa que não vai sair aqui, irmão. Porque é o que dizem em Efésios 6, até revelar o que eles fazem em oculto. É nojento, é torpe. O que esses macumbeiros, essas sociedades secretas, esses bandidos fazem em oculto, e nós vamos ter que tolerar isso. Isso é tolerância. Tolerância com crime de criança, vai para o inferno, já estão no caminho certo. Agora, quem quer para o caminho de Deus, é o caminho de Deus. Eles estão escolhendo o inferno, meu irmão. Eles já estão escolhendo. Inferno é o caminho dos bodes. Então nós pregamos isso, pelo amor de Deus. Aí vem demagogicamente, no Natal, estou dando uma sacolinha aqui, a festinha da criança na creche, aí leva lá esses caras sacrifícios, eu estou levando uma balinha aqui lá nesses lugares que eles criam, nessas entidades onde as crianças desaparecem ali, os órfãos. Aí diz, olha, o maçom respeita e ama a viúva e os órfãos. Vai lá, todas as pessoas com ex-bruxo, tio Chico, ele confirma aqui.
Sarney, maçom, sacrificou criança para ele, Antônio Carlos Magalhães, Roberto Marinho, que fez a maior desgraça aqui no Brasil. De mentira, roubou o dinheiro das crianças, da escola das crianças, dos hospitais, continua essa entidade que só prega magia, a destruição que nós temos aqui. Ó, quando o William Schnoebel, irmão, veio aqui no Brasil, ele lançou o livro dele contra a magia, e a TV Globo quis impedir o lançamento desse livro, aquela eterna magia, ensinando nesses lugares. Aí ele tem no livro dele, que é aí que fazem sacrifício de crianças, irmão. Estou com o livro aqui, hoje eu já mostrei aqui, mas são muitos livros. Olha, essa mulher aqui, a Mary Schultz, é uma amiga minha aqui de Teresópolis, da Igreja Batista. Ela escreveu esse livro, Conspiração Mundial, em nome de Deus. Eles fazem essas coisas todas em nome de Deus. Esse livro é fantástico. A Record produzia. Quando viu que ela começou a falar de maçonaria, envolvimento catolicismo com maçonaria, botaram essa tradutora e escritora excelente para fora do mercado. A irmã Mary Schultz. Pois é, aquilo que você acabou de dizer, um país que só gosta da mentira, irmão. Está aqui a Comissão da Verdade. Quantos pastores, quantos políticos disseram que apoiam a Comissão da Verdade? Que eu saiba, nenhum, irmão. A Dilma, que foi bandida, teve coragem de criar uma Comissão da Verdade no país. Então, nós temos que mudar isso. Então, todo mundo tem que assumir. Nós somos bandidos, não tem nenhum santo, não tem nenhum pastor, é tudo bandido. Porque se não gostar da Comissão da Verdade, é bandido. Não gosta da verdade, tem que assumir. Não tem ninguém bom nessa terra, pô. O que é isso? Nós vamos continuar falando e lutando em nome de Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. O Brasil só será um país livre o dia que os jornalistas, os médicos, engenheiros, advogados, o presidente, vice-presidente, contarem a verdade para o povo brasileiro. Aí vai ser um país abençoado. Agora, a sociedade secreta, o maçom mente e deve ser, o maçom é enganado e merece ser enganado. Uma instituição dessa tem que ser abolida do mundo. Isso só traz desgraça para o mundo, a mentira. Só escraviza as pessoas, como eles fizeram 388 anos, irmãos, de escravidão aqui no Brasil, de holocausto dos negros e índios. São os mesmos que sacrificam crianças, que consentem que os índios, com qualquer defeito físico, um idiota de um pajé lá diz, olha, tem que sepultar a criança viva. Os pais preferem comer uma raiz, suicidar, do que matar os próprios filhos. Ah, nós não podemos interferir, que é cultural. Meu irmão, aí vão lá os ministros da educação, das minas e energia, dá um mapa lá de toda a terra dos índios. Aqui tem ouro, aqui tem diamante, aqui tem alumínio, tem tungstênio, tem tudo aqui, entrega todo o mapa da mina. Aí ficam os homens mais ricos do mundo. E as terras dos índios? Ficam tomadas. Entendeu? Isso pode fazer, mas não pode interferir na cultura. Não vão matar as crianças, tadinho. A criança, ela tem culpa por ela ter nascido com o dedo torto? Ela tem culpa por ter nascido com um déficit mental ou qualquer coisa? Isso é um absurdo. O Tribunal de Justiça não presta para nada. Ele não precisa julgar mais nada no Brasil. Que ele não tem moral para fazer mais nada. Pegar esses ladrões, eu vou sugerir aqui agora, irmão, aproveitar que eu estou no ensejo, lá na nossa querida Minas Gerais, em Mantena, onde eu nasci, onde que se matava mesmo, olha aqui, ó. Cláudio Guerra lá matou 20 ou 30 pessoas lá naquele negócio, naquela divisa lá de Mantena. Lá não existia bandido, porque bandido morria. Eu ficava na porta da minha casa quando escutava de madrugada assim, pá, aquele tiro de 44. Aí todo mundo tinha televisão, rádio, todo mundo corria de manhã cedo. O que foi? O que aconteceu? Aquela rede de fofoca, o vizinho falando para o outro. Daqui a pouco, vinha lá um cara correndo com um cobertor, com quatro pessoas carregando 2 pedaços de bambu, né? Fazendo aquela padiola, um cobertor com aquela roda de sangue, e os caras correndo. Tinha carro, era muito raro, correndo para levar o cara para o hospital lá. Aí quando o cara roubava galinha, vinha um policial em cima do cavalo e o bandido com os 2, aqueles feixes de bambu com as galinhas amarradas de cabeça para baixo, e aquela gritaria, e o cara andando suado ali, e o PM de cavalo assim, atravessava a cidade inteira. O cara roubava uma bicicleta, vinha um soldado no cavalo, andando a cavalo, e passava o bandido com a bicicleta nas costas, caminhava toda a cidade.
meu irmão, aqueles nunca mais eles iam roubar. Não precisavam nem prender. Isso eles deveriam fazer com esses políticos, esses ladrões aqui. Eu estou com as revistas aqui na minha mão. Esses daqui, que roubam o dinheiro do tráfico de drogas, e que roubam o dinheiro das crianças, e para fazer mais guerras e não faz para as crianças. Esses dos Scarlet and the Beast, esses daqui, do tráfico de drogas. Aqui esse livro daquele pastor que foi preso, o Enoque Lima. Ele defende aqui, está combatendo o tráfico de crianças, o sacrifício de crianças. Aquele que o maçom, o Mané Ferreira, que fez o pacto no Reverendo Moon, olha quem que ele mandou prender. Um homem, pastor de Deus. Eles não gostam da Assembleia de Deus, não gostam do Evangelho, como o pastor testemunhou e pregou aqui, irmão. O pastor lá do nosso seminário do Espírito Santo, o Leopoldino, ele saiu da Assembleia de Deus que não pode pregar a verdade. Não pode. Por quê? Maçonaria é isso, satanismo. Pegar esses pastores que roubam esses dinheiro, esses políticos, encher o saco de dinheiro de nota de R$1, para juntar assim uns 100 quilos, botar nas costas deles e mandar ele andar pela Avenida Paulista todinha. Lá, vem um PM com um cavalo atrás, eles carregando o dinheiro nas costas. Esses políticos todos aí, não adianta prender. Todos eles, envolvidos com maçonaria. Coloca o dinheiro nas costas, uns 100 quilos de nota de R$1 nas costas, todo o dinheiro que eles roubaram, e chega lá entregar para o serviço público. Porque eles pegam esses crimes do PC Faria, não volta um centavo, vai tudo para o caixa 2 da maçonaria. Não volta um centavo para o colégio público. Não adianta investigar esse mensalão. Para onde vai o dinheiro depois dessas investigações? Do Fernando Collor. Cadê o dinheiro confiscado das caixas econômicas? Cadê o dinheiro do selo pedágio que eles cobravam para você botar o selinho? Foi tudo embora para o Caixa 2. Cadê o dinheiro da Juerp, que faliu na época, era 21 milhões de reais? Vai para o Caixa 2 da maçonaria. Então, irmãos, tem que pegar esses caras e botar eles para carregar com o produto do roubo deles nas costas, atravessar aqui no Rio de Janeiro a Avenida Rio Branco, todinha, de ponta a ponta. Botar o político, vai engarrafar o trânsito, mas o povo vai ficar muito feliz. Vai engarrafar o trânsito do Rio, de São Paulo, mas coloca todos esses ladrões carregando a sua sacola nas costas, ou esse Valério, todo esse povo que tinha que ser preso, que participaram da morte aqui da Revolução de 64, botar eles lá carregando os corpos nas costas que eles mataram, 10, 20, 30, 40 pessoas, ali na avenida. Nunca mais iria se matar ou roubar nessa terra. Tem que voltar ao sistema antigo, como nós estamos voltando ao evangelho antigo. Vamos botar esses criminosos todos que roubaram para passar na avenida lá das capitais, atravessar a avenida com o produto do roubo deles. Esses que sacrificam crianças, vão agora pegar, botar 10 crianças nas costas dele para eles atravessarem a cidade, assim, as crianças pulando nas costas dele, até cair. Agora eu não vou, para ele lembrar a responsabilidade que tem com as crianças, né? Botar uma criança, uma carroça cheia de crianças e botar para sair de 4, arrastando as crianças pela Avenida Rio Branco, para saber o que é que eles fazem, o que é sofrimento. Então isso chega de impunidade, meu irmão. No Brasil, os crimes são punidos, irmão, de 2,5% a 5%. O que faz esse Ministério da Justiça? O Brasil sabia que tem mais faculdade de direito do que Estados Unidos? Tem. Para quê? Que diferença faz isso? Nós precisamos de pessoas, meia dúzia de advogados que tenham moral, que tenham caráter, que tenham dignidade, que não se vendem. Chega lá, o juiz maçom, pronto, a causa já está decidida. Você não precisa nem ter competência, nem estudar, só dizer, faz um sinalzinho lá para ele, a mão assim, ou a mão assim, põe lá a mão de socorro, pronto. Por isso que o cara que estuprou e matou crianças lá no Espírito Santo, a Araceli, há 30 anos, são 2 famílias de maçom. Era do Dante Michelini e da família César Ilau. Mataram a criança, estupraram com droga e tudo. A Araceli era uma rede de pedofilia que traziam crianças da Bolívia. O que fazia? Eles faziam assim, o sinal lá, pronto. Aí o juiz não pode prender, porque o cara é Deus, ele é maçom. Ele pode matar, pode roubar. Pelo amor de Deus, meu. Vamos mostrar isso na Constituição aqui do Brasil. O que é isso? Então rasga a Constituição brasileira. Pega isso aqui, rasga e joga fora. Entendeu? Joga isso aqui fora. Constituição brasileira. Viu? Alô, irmão? Oi, doutor, estou ouvindo. Tá vendo? Esse é o Código Civil. Pois é, aqui está a minha tela. Voltou. Olha aqui, ó. Isso não vale mais nada. Então rasga. Se o cara é maçom,
entra numa sociedade secreta, um poder paralelo de bandido, que pode sacrificar criança, não pode pagar, não precisa pagar imposto, pode matar e roubar. O que vale isso daqui? Isso é lixo. Isso é lixo. Por que vale o Ministério da Justiça? Para que a gente tem que pagar imposto? Se é um poder paralelo, então vai todo mundo para o poder paralelo, pô. Nós vamos disputar no tapa, ó. Paga pedágio, eu vou querer uma empresa dessa aí para cobrar pedágio para mim. A linha amarela aqui, eu vou querer que eu seja o dono lá da linha do pedágio, vão começar a brigar, pô. É só eles. Então, esse povo pode tudo. Ah, agora essa intolerância religiosa, pelo amor de Deus, que religião é essa? Matar criança para atender Satanás? O pastor Francisco vai explicar isso agora, rapaz. E nenhum desses grandes líderes tem espaço para a gente explicar isso, irmão. Então, por isso, eu agradeço a Deus a vida dos irmãos, esse espaço aqui, a fidelidade de vocês com Deus, a fidelidade de vocês com as crianças brasileiras, porque nós somos pessoas de bem e estamos lutando por elas, e sem cobrar um centavo, irmão. Isso que é mais bonito, sem pedir dízimo e oferta. Isso é um ato de amor. Não tem como recompensar isso aqui para a gente aqui no Brasil. Nem se o ministro da Justiça dá um carro zero para a gente, uma viagem para a Europa, nós vamos receber em galardão lá no céu, irmão. Não tem como. Deus, a coisa que Deus nos dá é tão preciosa que não dá para se comparar a gratidão que nós vamos ter de Deus, não é com esses bens materiais, não é com relógio de ouro, não é com um carro blindado. Nós vamos ter lá no céu, chama-se galardão. É para isso que nós trabalhamos aqui, né? Então, parabéns às crianças do Brasil. Eu quero saber que existe um povo aqui da Igreja de Cristo que ama as crianças no Brasil. Nós não somos covardes, nós respeitamos e exigimos que respeitem as crianças, que elas sejam tratadas como o templo do Espírito Santo, que Deus não habita nessas porcarias desses templos que vocês religiosos ficam construindo, não. Deus habita dentro dessas crianças. Viu, seu Mané Ferreira, que esse pastor aqui estava defendendo o Enoque, que vocês prenderam, ele defendendo aqui, contra o sacrifício de criança, a Disney, do Walt Disney, como que se ensina tudo errado, homossexualismo para as crianças. Aqui, isso que é pastor Enoque. Aí o Silas Malafaia diz que a gente fala mal de pastor. Não, a gente fala bem de pastor. Agora a gente fala a verdade de falso profeta como ele. Falso profeta que leva a bronca mesmo. Agora, pastor, nós damos honra e agradecemos. Viu? Parabéns, pastor Enoque. Eu tive o privilégio dele ficar refugiado uns dias aqui na minha casa. Que Deus continue. Compre esses livros, irmão, para saber o pastor que denunciou o pacto do reverendo Moon, porque ele queria deixar isso escondido. Eles fazem as coisas dele lá em oculto, mas não pode falar. Pastor Enoque não mandou ele fazer o pacto lá. Ele só divulgou. Aí mandaram prender, ele foi preso, irmão, com a acusação que ele estava copiando CD ou DVD, pirateando, não está vendendo nada. Que vergonha. Esse é o Mané Ferreira, da maçonaria, ó. Que as pessoas que defendem o sacrifício de criança, ele vai lá defender. Que vergonha, cara. Que vergonha. E as pessoas ainda vão seguir, acompanhar, ir num templo com esses homens. Se o templo onde Deus habita, que são as crianças, somos nós, eles matam e destroem essas crianças. Vai muita gente para o inferno, irmão. Eles estão indo conscientes. É porque a palavra de Deus diz, muitos são chamados, poucos escolhidos. E a palavra de Deus diz, quem fizer um destes males a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste, irmão. Vocês estão fazendo isso contra Deus, contra o templo do Espírito Santo, aquela criança indefesa. Aí a palavra de Deus diz em Mateus 25, e quando você dá um pão a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. O Silas Malafaia vai pagar caro a toda a família dele diante de Deus, e aqui, pelo menos agora, estão sendo envergonhados. Guilhermino Cunha, Manuel Ferreira, e cria instituições filantrópicas para arrecadar mais dinheiro em cima para ajudar essas crianças. Criança brasileira não precisa de dinheiro, nem instituição filantrópica, precisam de amor, de dignidade, de respeito, de cumprimento da palavra de Deus, são um templo do Espírito Santo. E quem faz mal a um desses pequeninos, faz mal a Jesus Cristo. Está lá na palavra, irmão. Então a gente tem muito tempo, nós estamos falando esse mês todo aí sobre as crianças. Então isso é isso que a igreja tem que aprender com as crianças, como Jesus disse, quem quiser ser maior no reino dos céus, tem que ser humilde como as crianças. Então, mais uma homenagem nossa dos sinceros, uma homenagem da Igreja de Cristo, a homenagem do que eu quero uma igreja, a homenagem de pastores e irmãos de todos o Brasil que eu conheço,
leve o nosso abraço, a nossa gratidão, que estão lutando contra isso. Os pastores aqui do Rio de Janeiro, que eu conheço, que trabalham no morro, nas favelas, estão tirando essas crianças do crack. Esses não são covardes que nem o Magno Malta, que teve tudo na mão para mudar a história desse Brasil, mas se acovardou, que teve medo de perder a vida dele. A palavra de Deus diz: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Esse que é o evangelho gostoso. Vê, irmãos? Esse é um exemplo para os crentes. Eu não preciso dizer, os crentes que nos acompanham, eles sabem disso. Muito obrigado por vocês, nossos ouvintes, o pessoal dos Sinceros, do Eu Quero Uma Igreja. Nós sabemos que o seu comportamento é o mesmo que o nosso. Eu não estou recomendando, pedindo para você fazer isso, que eu sei que você faz isso já, meu irmão. Então, agradecer a Deus a sua vida, a sua dedicação a essas crianças, e vamos continuar lutando. Nós somos pequenininhos, mas o nosso poder é maior. E vamos assistir a seguir. Eu gravei a entrevista, irmão. O pastor estava cochilando, que ele não dormiu à noite. Eu fui dormir às 3 da manhã. É assim que é o nosso trabalho. Preparei aqui rudimentarmente, conseguimos fazer. Nós vamos mostrar uma prévia. E o que eu vou passar os arquivos para ele, ele vai editar isso muito bem, que ele é mestre nisso, para a gente poder disponibilizar isso em DVD para as pessoas. Não é? E copie os nossos sites, os nossos links, passe, nos ajude a combater esses falsos profetas, assassinos covardes de crianças. Em nome de Jesus, eu peço que Deus abençoe o Brasil, principalmente as crianças, e o nosso trabalho de hoje. Amém. Amém. Muito bem. Vou dar os avisos rapidamente, então. Em seguidinha, abriremos mais uma sala. O doutor Pedrosa já disse, né? Nós temos um programaço, né? Abençoadíssimo com um trabalho que ele fez com o tio Chico. Depois, à meia-noite, teremos o programa Atos dos Apóstolos com o irmão Paulo Cury, o irmão Beni. Em seguida, amanhã, 15h30, examinando as Escrituras com o Joanã. Deus tem usado muito a vida dele para trazer estudos riquíssimos aí para os irmãos. 18h30 teremos culto, 19h30 culto, e 21 horas, lembrar os irmãos cooperadores do Eu Quero Uma Igreja, que nós teremos uma reunião com o pessoal. Eu e o Acro estamos convocando todos os cooperadores, todos os irmãos que estão trabalhando, que estão ajudando nessa obra que Deus tem levantado para fazermos. Então, 21 horas amanhã, que os irmãos possam estar chegando para a reunião que faremos. Deus abençoe os irmãos do site sinceros.com.br, eu quero uma igreja.com, YouTube. Lembrando mais uma vez, dentro de 5, 10 minutos estaremos de novo aqui com o Dr. José Renato Pedrosa. E tu queria falar alguma coisa, doutor? Antes de a gente encerrar? Tudo direitinho. Só agradecer aos irmãos. Muito obrigado pelo privilégio, por esse espaço que Deus abriu para nós. Esse é muito pequeno, mas é uma gotinha no oceano. Mas Deus vai continuar abençoando isso, irmão. Não vamos desistir, não. Vamos Amém. mudar a história da igreja, a história do Brasil. Nós podemos mudar, eu creio nisso, na autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos, não vai partir do Bispo Macedo, César Malafaia, de Roberto Marinho, não vai partir de nada disso, não. É de nós, somos o servo do Senhor, somos o templo do Espírito Santo. Não tem outro jeito, tem que partir de nós. A igreja de Cristo, nós somos o sal do mundo e a luz da terra. Não tem como ser diferente, vir de outro lugar. Agora, se nós ficarmos calados, não tem não. Estamos no caminho certo. Sou muito feliz pela vida de vocês, por cada um de vocês que pergunta aqui para a gente, que estão junto com a gente. Nos perdoe quando nós erramos, nós não somos perfeitos, mas nós queremos acertar sempre. Né? Ore por nós, pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa profissão, pela nossa vida espiritual, por tudo, irmão. Que os anjos do Senhor estejam nos dando essa cobertura para fazermos um trabalho tão lindo, tão bonito. Isso não é pesado o trabalho para a gente, não. A gente quase não dorme, mas é com alegria, um esforço tremendo como fizemos esse trabalho hoje. Muito parabéns pela vida de vocês. Se não fosse vocês, nós não teríamos sentido de viver e estar aqui. Muito obrigado. Deus abençoe. Antes de encerrar, só dar os avisos rapidamente. Os irmãos estão se cadastrando para os núcleos. Por favor, coloque as informações que nós estamos pedindo ali, necessárias, o e-mail, telefone, cidade, estado.
Cadastros para 1 e 2 de dezembro, já temos mais de 60 pessoas cadastradas. O doutor Pedrosa está trabalhando firmemente lá com o sítio, mandou umas fotos lindíssimas para nós essa semana. Vou mandar o restante. Teve gente aí, doutor, que chorou com o testemunho do sítio, vendo as fotos. Diz que acho que foi, se não me engano, o irmão André Mesquita, um abraço, que ele está assistindo, se ele estiver assistindo, que ele assistiu o senhor apresentando as fotos e dizendo, olha, aqui para batizar, o lugar onde a gente vai se reunir, vai orar, e aquelas imagens, ele disse que ele se emocionou e chegou a ver, né, o dia acontecendo, assim, foi emocionante para ele. Nós vivemos pela fé, irmão, não é pelo dinheiro, não. Nós colocamos a nossa fé lá e Deus realiza a obra. Não tem ali dinheiro de tráfico de drogas, não tem dinheiro de prostituição, não tem dinheiro de roubo, não tem dinheiro de venda do evangelho. É dinheiro de servos do Senhor que trabalham para cuidar das suas ovelhas. Aqui é um lugar para cuidar das suas ovelhas, para amar as ovelhas da Igreja de Cristo. Ali não é para explorar ovelhas, não. Você vai ver, vai conhecer esse grupo de lá, da Jumiesa. São pastores que dão a sua vida pelas suas ovelhas. Não são aqueles que comem. As ovelhas é que tem que dar a vida por eles. Não, lá é esse sistema que nós estamos mudando a história do Brasil, irmão. Da igreja, essa igreja primitiva, a igreja onde que os pastores amavam as suas ovelhas. Não eram as suas ovelhas que têm que dar a vida para sustentar esses falsos profetas. É gostoso, obviamente, que não existe nenhum lugar aqui perfeito na Terra. Porque nós somos humanos, nós somos falhos, nós erramos, mesmo querendo acertar. Mas por isso nós precisamos perdoar um aos outros, mas sempre continuar no caminho para acertar sempre. Não é? Isso é muito bonito, eu aprendo todo dia aqui com vocês, e eu acho bonita a espontaneidade. Nós não chegamos aqui, ó, programamos, nós vamos falar isso, a pauta é essa, você vai falar aqui, o Espírito Santo vai tocando, abre a pauta, e ele fala. Então os irmãos lá recebendo o que Deus vai entregando. Nós não temos nenhum compromisso com homilética, com estética, com não sei o quê, é com a palavra, com a mensagem. Não é? Isso eu acho muito bonito, isso é maravilhoso. Muito maravilhoso. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos, então, que estão pelo queromaigreja.com, ceros.com.br, YouTube. Deus abençoe. Daqui 5, 10 minutinhos, no máximo, abriremos a outra sala. Não percam. Quem quiser pode participar do Hangout. Estaremos passando o link, eu e o Akio, em seguida. Deus abençoe os irmãos. Até daqui uns minutos. Paz do nosso Senhor Jesus. Pode encerrar. O nosso diretor de vídeo pode encerrar aí. Só, ele está contando dinheiro lá, rapaz.